Glória a Deus. Abra sua Bíblia no Evangelho segundo São Mateus, capítulo 6. Leremos do versículo 25 até o 34, em o nome do Senhor Jesus. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves dos céus, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, com toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé? Portanto, não vos inquieteis dizendo: que comeremos, que beberemos, ou como nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta ao dia o seu próprio mal. Falemos com Deus. Senhor, eis-nos aqui, que a Tua palavra possa fazer a diferença na vida dos Teus filhos, que estão cultuando conosco nesta noite de maneira virtual. Que o Senhor fale a todos os corações, que o Senhor vá tirando toda a tristeza, angústia, ansiedade, insegurança, todo medo, que o Senhor dê paz, que as cadeiras, os sofás, enfim, aonde os teus filhos estiverem acomodados nesse instante, que essas acomodações se transformem no teu divã para a cura dessas vidas. Em nome de Jesus, pacifica o coração do teu povo, dá paz. Senhor, o teu povo está passando por momentos difíceis, porém, tudo isso tem que ser entendido como algo extremamente valioso, porque nós estamos reencontrando verdadeiros valores. Que o teu povo entenda dessa maneira, que o teu povo veja desta maneira. Para isso, Senhor, tira todo o bloqueio mental, toda a passividade mental, toda a distração, que os teus filhos e as tuas filhas, na liberdade do teu Espírito Santo, possam ser curados nessa noite, em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém. Que a paz do Senhor Jesus continue reinando em todos os corações. O nosso tema hoje é: olhai os lírios do campo. E a grande terapia sugerida por Jesus é exatamente essa. Essa é a grande terapia. Eu sou um terapeuta e muitas vezes eu aplico recursos terapêuticos, tanto no atendimento individual como no coletivo, mas igual ao terapeuta dos terapeutas Jesus, não existe. Ele fala assim: olha, dá uma olhada, para um pouquinho, parem as máquinas, para tudo, e
olha, 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 olha para os lírios, olhai os lírios do campo. E hoje nós trazemos, hoje eu estava preparando a mensagem e uma querida irmã acabou nos passando uma mensagem e mandou essa postagem linda que nós vamos ver agora. Então, pare um pouquinho agora, pare o que está fazendo, parem as máquinas. Vamos ver o lírio dos campos. Ela sempre dá um sinal que ela vai abrir. Rapaz, uma frio que resista a uma raspagem de folha dessa. Ah, filmei. Ai, que linda. Espera que ela vai abrir a outra. Vai abrir tudo, de repente. Ai, que linda. Eu peguei. Beleza. Agora pegou legal. Coisa linda da Ela vai natureza. abrir mais. Muito rápido. Pegou. Então, você aproveitou bem esse momento, você olhou, e o grande Jesus Cristo diz que com toda aquela pompa, com todo aquele glamour que cercou o rei Salomão, Salomão, ele foi assim ultrapassado pelo cuidado, o cuidado terreno, o cuidado físico. Lógico que ele teve que construir uma grande obra, que foi considerada uma das maravilhas do mundo, né? O seu templo, e toda aquela sabedoria que ele tinha. Com isso ele procurou se vestir bem, ele procurou ter bastante glamour, procurou aplicar sabedoria no seu estilo de vida. Mas aí Jesus diz, olha, você tem condição de se sentir tão bem ou melhor do que Salomão. Se deixando ou se entregando aos cuidados do Pai. O que é a ansiedade? Dizem algumas teorias assim que a ansiedade é excesso de futuro. Mas a gente para analisar e vê que a ansiedade é um mal-estar que toma conta dos seres humanos. Quando Jesus ele se dirige àquelas pessoas, a seus seguidores, ele está falando de algo que não era somente a expectativa, o desejo de que chegue logo uma determinada situação, resolução. Não era isso, não é somente isso, é um anseio, está chegando a hora do exame, está chegando a hora da prova, não é bem isso. O que Jesus fala é o mesmo que o pai da psicanálise falou, existe um mal-estar na raça humana. Ela não se sente. E eu acredito que esse mal-estar passou a tomar conta dos seres humanos a partir da sua expulsão do Éden. Porque quando você vai conversar com algumas pessoas, alguns até conseguem classificar, até catalogar algumas diferenças entre pânico, ansiedade e fobias. Eu tive a oportunidade de me especializar em
eu sou um especialista PAF, pânico, ansiedade, fobias. E a gente começa a ver que, de repente, as questões são exatamente a ausência de segurança. Existia um cântico que a gente... Eu não sei se o diácono Anderson já cantou aqui. Que segurança sou de Jesus. Ele já cantou. Esse cântico, ele fala da vida das pessoas seguras. Jesus olha para um grupo de pessoas e vê nessas pessoas segurança. Mas, naquele tempo, não havia essa segurança lá dentro dos palácios, lá com Herodes, lá com o próprio Pilatos, não havia segurança. Eu já contei aqui, e é muito importante voltar a contar. É possível que a missionária Célia esteja cultuando conosco agora, ela está lá no Mato Grosso, mas ela foi, assim, muito usada por Deus num episódio. Ela e o seu esposo, pastor Luiz Beltrão, foram visitar uma senhora que tinha uma casa, ou sei se ainda tem, né, uma casa de meio quarteirão, bem próximo ao Shopping Center Iguatemi. Essa casa com vários carros importados, com muita pompa, com muito glamour, mas havia um vazio que preenchia o coração daquela senhora. E quando os missionários lá, missionária Célia e pastor Beltrão, tocaram a campainha, ela resolveu atendê-los, não deixar que os funcionários, os empregados atendessem. Ela mesma foi atender, e a primeira coisa que ela falou com a missionária Célia, ao olhar para ela, ela falou assim: quanto eu preciso pagar para ter esse sorriso? A missionária Célia tinha parado, ela tinha um carro, uma variante azul, e ela, eu me lembro, ela de vez em quando ela parava, assim, ela dava aqueles trancos, assim, contragolpes, assim, por motor deitado, né, Volkswagen, e ela, com aquele sorriso no rosto, ela não estava dentro de uma BMW, mas estava dentro daquilo que Deus tinha colocado para ela, a porção dela. E ela vivia sorrindo e vive sorrindo. E a senhora pergunta a ela: quanto eu preciso pagar para ter esse sorriso? E a missionária responde assim: não precisa pagar nada, Jesus já pagou tudo. Então, esse que pagou tudo, ele está dizendo aqui o seguinte: por que vocês estão ansiosos? Que preocupação! Não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. E ele faz algo assim, algo assim muito importante, que essa geração tem dificuldade de entender: a diferença entre preço e valor. Ele pergunta: olha, não é a vida mais do que alimento? O alimento é para quê? É para a vida. Então, o alimento é servo da vida. Não podemos esquecer disso. Não é o corpo mais do que as vestes? Espera aí, opa! De repente, eu preciso adequar o corpo à minha roupa. É um negócio, assim, uma inversão de valores muito grande. Ora, o corpo é senhor e as vestes são servas do corpo. Você já parou para pensar nisso? O que você tem em termos de vestes, né? Como é que está o seu guarda-roupa? Interessante.
Aí ele trabalha isso na prática. Observai as aves do céu. Não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo, vosso Pai Celeste a sustenta. Que interessante, né? Eu tenho um pai. O meu pai sustenta as aves. Será que ele não vai me sustentar? Será que eu vou ter que me preocupar? Lógico. É sempre aplicado esse critério de atribuições, né? Provérbios 16:1, do homem são as preparações, do Senhor a resposta da boca. Se o Senhor não guardar a casa, em vão vigia a sentinela. Se o Senhor não guardar a cidade, não, como é que é? Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Então, acima de tudo, existe um Deus, existe a bênção de Deus, que enriquece e não acrescenta dores. Se Deus me abençoou com todas as bênçãos espirituais, nos lugares celestiais, porque eu devo viver inquieto? Porque eu devo viver ansioso? Lógico que no tempo de cumprir todos os nossos compromissos, nós sofremos. Eu sei que Deus está me usando para falar com pessoas que têm coisa para resolver amanhã, já está sofrendo hoje, está sofrendo agora, mas entre a hora que você vai resolver o problema amanhã, pagar a conta amanhã, quitar um débito, uma dívida, e agora existe uma noite, existe um tempo agora, é nesse tempo agora, que é um tempo de culto, tempo de louvor, há um tempo para todo propósito. Exatamente por isso que Jesus fala. Assim, não diria um puxão de orelha, né? Mas falou o seguinte, meu irmãozinho mais novo, nós somos filhos do mesmo Pai Celestial. Eu sou primogênito entre muitos irmãos. E eu conheço o Pai. E você precisaria conhecer. E se você conhecesse o Pai Celestial que sustenta, você não estaria aí nessa angústia, nessa ansiedade, nessa insegurança. É por isso que ele diz exatamente isso, que a melhor terapia para a ansiedade é olhar para os lírios do campo. Olha como as coisas acontecem. E que beleza que surge ali. Que beleza que surge. No tempo certíssimo. Abre-se uma primeira parte, abre-se a segunda, abre-se a terceira e surge aí uma lindíssima flor. Há um tempo para todo propósito. Eclesiastes 3:1. E aí? E ele pergunta, e o que você resolve? O que você resolve com a sua ansiedade? Ajuda alguma coisa? Ajuda a trazer o quê? Desmanche de mucosa estomacal, que leva a pessoa a gastrite. A pessoa ansiosa, ela acaba promovendo um desmanche na mucosa estomacal. E esse desmanche de mucosa estomacal já se configura em gastrite. E aí a acidez dos alimentos vai incidir contra a parede do estômago, as paredes do estômago, e pode provocar crateras. E aí você já não está só com gastrite, você já está com úlcera. E se por desventura existe uma predisposição ao câncer, já está indo para um abismo pior. Um abismo chama um do outro abismo. Por quê? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode resolver ou acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Resolve alguma coisa, querido?
resolve alguma coisa, querida. Então, a gente fica assim pensando, lógico. Ontem nós trabalhamos na lição a questão das diferenças das gerações. Eu sou de uma geração chamada Baby Boomer, eu nasci em 1953. E eu sou da geração pós-guerra. A guerra aconteceu em 1945. Os reflexos alcançaram, durante muito tempo, aquilo que tomou conta do modus vivendi, do estilo de vida das pessoas no pós-guerra, que era falta de mercadorias, de alimentos, de víveres no mercado. Então, as pessoas tinham, dentro de suas casas, as despensas. Guardavam ali. Meu pai sempre teve um quarto muito bem construído, um quarto para guardar as coisas, saco de arroz, de feijão, latas de óleo, açúcar, principalmente durante muito tempo, no pós-guerra, faltou em alguns momentos. Então, agora, tudo isso você faz na parte humana sem se inquietar. Por que vos inquieteis dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? E aí sim, aí ele pega firme mesmo. Aí ele pega firme. Ele diz, porque os gentios é que procuram todas essas coisas. Pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Ora, os gentios não têm certeza da paternidade do Pai Celestial. Mas vocês estão comigo. Mas a todos os que me recebem, lhes é dado o poder de serem feitos filhos do Pai Celestial. Vocês passam a ter a ousadia de clamar Abba Pai, porque Deus não nos deu o espírito de covardia, de medo, para outra vez estarmos atemorizados, disse o apóstolo São Paulo, mas nos deu o espírito de adoção de filhos. E quem está falando isso é quem promoveu essa adoção de filhos, Jesus Cristo. Ora, os gentios, eles não têm pai, eles não têm certeza do Pai Celestial. Os que entram através de outras divindades, eles não têm o Pai Celestial. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Eu estou levando vocês ao Pai. E por que vocês ainda ficam ansiosos? Eu levo vocês ao Pai. Um Pai que sustenta. Eu falei de um pai terreno que tinha uma dispensa, né? Colocava na nossa casa, fazia uma dispensa. Sempre havia o necessário para a nossa alimentação. E o próprio Senhor Jesus diz, e se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial. Então, ele estabelece uma distância quase que paradoxal entre os melhores pais terrenos e o Pai Celestial. Os gentios, eles ficam ansiosos porque eles não têm certeza, eles não têm segurança de filhos. Eles se consideram e são considerados no mundo espiritual meras criaturas. Isso é coisa para gentio. Ansiedade e angústia. Insegurança, medo, é coisa para gentio, que não usufrui da paternidade do Pai Celestial. Então, é muito forte o que o Jesus diz. Olha só, o servo,
o escravo que ficava dentro da casa, até o mais destacado, que era o aio, que era o intelectual, que ensinava todas as crianças, dava todo o ensinamento necessário para os filhos da casa, nem esse aio podia chamar o chefe da casa de Abba Pater. Não podia falar Abba Pater. Mas o filho sim, aí o filho pode. Porque Deus não nos deu o espírito de covardia, de temor, de medo. Ele nos deu o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai, papaizinho querido. Interessante que você vai lembrar, isso é um momento assim, que nós podemos chamar de diabalogia, Jesus dando uma aula de diabalogia, que é a doutrina do Pai. Ele traz um maior conteúdo de diabalogia, ou seja, a doutrina do Pai, na parábola do filho pródigo. O filho se distancia, pega tudo, toda a sua parte, e vai lá e torra tudo, gasta tudo, se arrebenta, e depois acaba tudo, inclusive os amigos estão distantes dele, e ele não tem outra alternativa a não ser apacentar porcos. Ele não tem outra alternativa a não ser apacentar porcos. Ele vai apacentar porcos. E lá, talvez aquilo que lhe era oferecido como comida, como ração mínima lá, por ser um cuidador de porcos, era insuficiente. E ele começava a olhar os porcos comendo as bolotas, que, segundo alguns estudiosos, são as alfarrobas, aquilo que caía de uma determinada árvore, eles comiam e traziam inveja para ele. Eles invejavam os porcos comendo. A situação, o filho legítimo vai para o fundo do poço. E aí ele tem o insight. Falou, espera aí, eu sou funcionário aqui, eu sou cuidador de porco aqui, mas eu sou muito pior, de uma maneira muito pior tratado do que os funcionários do meu pai. Os funcionários do meu pai têm comida na hora certa, têm roupinha boa, estão cheirosos, eles podem tomar banho no momento certo. Eu estou aqui cheirando, esse cheiro do chiqueiro está projetando em mim, eu estou ficando mal cheiroso, estômago vazio, mau hálito, está sumindo, as minhas carnes estão sumindo. Ele fala assim, não, só ser um jornaleiro ou só ser um funcionário do meu pai já é muito bom. E eu vou fazer isso. Eu não vou pedir para voltar a ser filho, não. Eu vou pedir para ser um funcionário, um jornaleiro do meu pai. E aí isso é não conhecer. O filho pródigo não conhecia o seu pai. E toda pessoa que está ansiosa, insegura, amedrontada, ela não conhece o Pai que tem, o Pai Celestial. Ele não conhecia. Ele pensa, eu só vou receber aí, vou pedir para ele condição de empregado, de funcionário dele, só isso já vai ser muito melhor do que eu estar aqui apacentando porcos. E ele resolve voltar. E aí, quem é que está esperando esse filho? O pai. Veja que Jesus diz o seguinte,
Olha, o vosso Pai Celestial conhece o que vocês precisam. Ele conhece tudo o que está acontecendo. O Pai Celestial sustenta as aves do campo. O Pai dos céus dá roupa bonita para o lírio, linda para o lírio, melhor do que a de Salomão. E por que vocês ficam tão ansiosos? Então, o filho pródigo resolve voltar. E ele espera chegar, tem que bater na porta. Aí vai um funcionário perguntar para ele assim: o que você quer? O que você está desejando aí? Você quer um prato de comida? É assim que acontece, né? Ele imagina isso. Mas quando ele vai chegando na porta, quem é que está lá aguardando ele? O pai. E ele chega para o pai e diz: eu não sou digno de ser chamado teu filho. Fiz tudo errado. Eu só quero ser seu funcionário. O pai não fala nada. E o abraça, e o recebe, e diz para todos os seus funcionários: cuidem bem dele, coloquem nele toda a indumentária de filho. Esse meu filho estava morto e agora reviveu. Então, é nesse Pai que nós precisamos confiar. Olhai os lírios do campo. Olhai. Descanse. Que coisa grandiosíssima. Você pensou assim: como é que a gente vai arrumar as tintas para essa pintura linda dessa flor? Como é que a gente vai arrumar esses detalhes, os pincéis? Então, Deus nessa noite está falando para você que está ansioso. Olha, você ainda é meu irmão mais novo. Jesus está dizendo para você. E eu estou te dizendo: procura o Pai. Volta para o Pai. Aí você vai sentir segurança. Amém? Que você deixe o Espírito de Deus trabalhar na sua vida poderosamente. Não durma ansioso. Não perca. O Salmo 27 diz que esse pai dá aos seus amados o sono. Você não pode perder o sono. Você não pode. Ele dá aos seus amados o sono enquanto dorme. Então você não pode perder esse sono. Amanhã você resolve. Quem vai estar com você amanhã? É o Senhor. É Ele que vai lhe ajudar. Mas hoje, aproveitar um tempo para todo propósito. O tempo agora é de você glorificar, de você conversar com Deus. Jesus está te levando ao Pai. O Pai está dizendo: fica calmo aí que eu vou te vestir direito, vou te dar um banho, vou mudar realmente essa indumentária que não está boa, que não é adequada para um filho meu. Vou fazer de você realmente um filho feliz. Amém? Vamos cantar?